Santo, Santo, Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor entre na sua vida nesta noite, que o Senhor entre no seu lar nesta noite e que em nome de Jesus Cristo você seja agraciado com a glória de Deus, com a presença do Senhor Jesus. Eu te convido nesta noite para nós orarmos, para que Jesus toque nas nossas vidas de uma forma profunda, de uma forma especial, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nesta noite nós te convidamos, Senhor, para que a tua presença e a tua virtude seja derramada sobre nós. Que não seja só mais um tempo ritualístico, religioso, mas que a tua glória, Senhor, inunde as nossas vidas, que sejamos livres de cadeias, de correntes, de algemas, e que possamos tocar no Senhor de uma forma profunda e sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio, Deus. Seja bem-vindo nesse tempo. Seja bem-vindo neste momento. Em teu nome nós oramos, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de adoração à presença de Deus. Aleluia! Que o Senhor Jesus possa tocar a sua vida, ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Adore comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória, glória.
holy. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Glória, glórias a Ti, Senhor. Que a Tua glória encha as nossas vidas essa noite. Que a Tua glória encha este lugar. Que sejamos tomados pela glória de Deus. Que sejamos tomados pela glória de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Seja cheio da presença de Jesus nessa noite. Que o Senhor esteja enchendo a sua vida da glória dEle, do poder dEle, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero te falar de fé nessa noite, tá bem? Nós vivemos dias onde nós percebemos muitas pessoas desestruturadas. E hoje eu quero te falar de fé, e eu quero ler para você Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos cheguemos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Mantenhamos firme a confissão da nossa fé, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. E nos consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar como alguns têm por costume, antes nos exortando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando. No capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos terem sido constituídos os mundos pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Esse texto ele nos mostra, nos traz uma alusão ao tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo ele tinha o átrio, que era um lugar onde qualquer pessoa poderia entrar, o santo lugar, onde eles levavam seus sacrifícios pelos seus pecados. O sacerdote ali, ele imolava os animais naquela época. E esses animais apontavam para o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício perfeito. Jesus, como Cordeiro, foi e é e sempre será o sacrifício perfeito. E havia um lugar que só podia entrar uma vez no ano o sumo sacerdote. E este homem precisava estar completamente purificado, porque lá no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. Dentro desta arca havia as tábuas da lei, que Deus escreveu para Moisés, a vara de Arão, que foi a primeira vara que floresceu na primavera, e o maná,
que significa o pão vivo que desceu do céu. Então, se a pessoa entrasse no Santo dos Santos em pecado, ela morreria. E somente uma vez no ano poderia esse sumo sacerdote entrar, pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas quando Jesus veio e ele entregou a sua vida na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje, eu e você temos acesso ao lugar santíssimo, à presença de Deus, porque o véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo novo convênio, pela nova aliança. E hoje nós temos um sumo sacerdote, que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele veio como homem e ele sabe exatamente o que nós sentimos, o que nós vivemos. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ter as suas palavras distorcidas, ele sabe o que é ter a sua imagem distorcida. Ele sabe o que é falar de coisas espirituais e as pessoas, os fariseus daquela época, distorcerem as suas palavras para questões carnais. Ele sabe o que é um desprezo. Ele sabe o que era as pessoas dizerem: ah, mas pode de Nazaré vir alguma coisa que presta, alguma coisa boa? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Como é que ele diz que desceu do céu? Ele sabe exatamente o que é ser perseguido, irmãos. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é falar a verdade e ficar abandonado. Quando seus discursos eram muito duros, como por exemplo, quando ele disse: quem não comesse da carne dele e bebesse do seu sangue não teria vida eterna. Ele falando de coisas espirituais, falando de questões do sacrifício que seria feito, de você caminhar como ele caminha. E as pessoas o abandonaram. E ele virou para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Ele sabe o que as pessoas procurarem ele, as multidões muitas vezes atravessavam o mar e procuravam ele por causa do pão que eles comiam. E quando a multidão chegava, Jesus era claro, falava assim: vocês vieram atrás de mim não por causa da palavra, mas porque vocês comeram pão e se saciaram. Então assim, ele sabe de tudo isso, irmão. Sabe? Ele sabe o que é ser maltratado, afligido. Então esse texto está falando sobre isso. Hoje nós temos um sumo sacerdote que ele nos conhece, ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece as nossas limitações. E a palavra do Senhor diz assim: olha, hoje você pode se chegar a ele, mas você tem que se chegar com o coração sincero, sem cera, sem máscara, transparente. Você tem que chegar em plena certeza de fé. Nós percebemos que o inimigo ele tem ofuscado a visão de muitas pessoas e muitas pessoas não conseguem acreditar mais no poder de Deus, no milagre de Deus, né? Não estou dizendo que numa situação difícil você não vai chorar. Nós choramos, nós sentimos. Mas aqui diz que você tem que entrar no Santo dos Santos com a plena certeza de fé. Você tem que ter certeza, sabe, desse amor que foi derramado pela sua vida, desse sangue que foi derramado por você. E você pode abrir a sua alma e ter convicção de que Ele fará o melhor por você. Às vezes Ele não vai te dar o que você está pedindo, mas Ele vai fazer o melhor por você. E diz assim: o nosso coração tem que estar purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe quando a gente entra diante do Senhor e a gente se arrepende e a gente... Antigamente eles tinham os rituais, né? No Antigo Testamento eles lavavam às vezes o corpo inteiro. Eram rituais de purificação que os judeus faziam. Hoje nós temos a limpeza através de uma confissão de pecados e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a Bíblia fala: você pode entrar no Santo dos Santos,
mantendo firme a confissão da sua fé, sem vacilar. Sem vacilar, irmão, é não ter um ânimo dobre, é não ter um coração dividido, é saber que de fato aquele sumo sacerdote, ele sabe exatamente o que você está falando. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo é chamado de Paracletos. Significa que ele potencializa aquilo que nós estamos falando, ele dimensiona, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele potencializa, ele arruma o que a gente está falando e ele leva isso diante do Pai, sabe? E o Pai consegue, ele consegue levar exatamente a dor mais profunda que às vezes a gente não consegue expressar. O Espírito Santo consegue expressar por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Então a palavra do Senhor, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é atrativa para Deus, sabe? Quando nós temos o tipo de fé de Deus, ele deixa de lado todas as outras pessoas, ele foca naquela pessoa que tem fé. Nós já falamos aqui da mulher do fluxo de sangue. Ele estava no meio de uma grande multidão, sendo apertado por todos os lados, mas ele para e ele foca naquela mulher, né? Às vezes ele estava no caminho e o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parava tudo e ele focava naquele cego. Então, assim, você pode ter, às vezes, muitas fraquezas na sua vida, né? Algo que não esteja bem, como nós falamos aqui da mulher do fluxo de sangue, né? Essa mulher, ela quebrou a lei para estar num lugar público, para tocar em Jesus. Jesus olhou para ela e disse o quê? A tua fé te salvou, né? Então, irmãos, Deus gosta de fé mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente está falando de batalha espiritual, a fé, ela é o nosso escudo. Então, tudo que o inimigo quer fazer é deixar você desprotegido. O escudo, ele tanto é para o ataque quanto para a defesa. Então, nós precisamos ter fé. E a Bíblia diz em Efésios 6, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não são alguns, todos os dardos inflamados do inimigo. Então, quando a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é que a fé na área espiritual, ela não está ligada aos seus 5 sentidos, né? Quando você tem fé, você pode amarrar assim, em nome de Jesus, eu amarro as forças malignas na vida desta pessoa. Você tem autoridade, amém? O diabo quer que você fique na atmosfera dos sentimentos, na atmosfera dos 5 sentidos, na atmosfera da percepção, na atmosfera natural. Então, quando fala assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o fato daquilo que a gente não vê é porque ele não está ligado, a fé não está ligada aos 5 sentidos, né? A gente está dentro de uma sociedade assim, você sente? Você está sentindo algo? Não. Então, se você não sente, então não é real. Você está vendo alguma coisa, algum anjo, você está vendo Deus fazendo alguma coisa, você está sentindo alguma coisa, um arrepio, uma vontade de chorar? Não, não estou vendo, então isso não é real. Você pode tocar nisso que você está orando? Não, então isso não é real. Então a sociedade está assim. E Deus, ele não quer que você fique na esfera dos sentimentos. Deus, ele quer que você entre na atmosfera da fé. Enquanto nós estamos na atmosfera da fé, o nosso inimigo é derrotado. Mas se ele leva você aos seus sentidos, você é derrotado. Você é chamado para crer. Amém? Não vou te dizer que diante de uma atmosfera poderosa você não vai perceber e sentir a glória de Deus, mas às vezes você não sente, mas você crê. Às vezes você não vê, mas você crê. Às vezes você não pode tocar, mas você crê. Então, assim, a gente não está falando da fé, né, como a nova era ensina, que não importa no que você acredita, né?
O importante é acreditar. Você pode acreditar numa árvore, você pode acreditar num elefante, você pode acreditar em qualquer coisa, não é isso. Então você tem que ter um objeto da sua fé, amém? Em quem você acredita. Então a fé, ela precisa ter um objeto da fé. E nós acreditamos no poder de Deus, que somos guardados pelo poder de Deus. Nós acreditamos em Jesus Cristo, amém? Então assim, a fé, ela traz muitas bênçãos sobre nós. Aqui no capítulo 11, ela vai falar inúmeras coisas que a fé fez. Por exemplo, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Quer dizer, se Abel não acreditasse em Deus, ele não ia oferecer um sacrifício, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por ela depois de morto ainda fala. Já pensou o próprio Deus dando testemunho da sua oferta? Isso é uma bênção. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque por Deus foi transladado. E antes que fosse transladado, teve testemunho de ter agradado a Deus. Irmão, Deus transferiu a Enoque ao céu, em seu corpo físico, enquanto ele ainda estava vivo. Olha que coisa tremenda, que coisa sobrenatural, sabe? Refere-se a ser transladado, o que era um fato muito conhecido naquela época. Ele agradou a Deus, porque ele pôs a sua fé exclusivamente em Deus. Já pensou? Você está aqui vivinho e Deus te pega e te leva e não deixa nem rastro. Isso é maravilhoso. Então a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus é presenteador. Amém? Quando a gente busca o Senhor de todo o coração, ele nos dá presentes. Olha, pela fé, Noé, tendo sido avisado das coisas que ainda não se viam, com temor, preparou a arca para que a sua casa se salvasse. Então, a salvação da casa de Noé veio pela fé. Então, isso é uma bênção, pela qual fé condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair para um lugar que havia de receber por herança. Pela fé, habitou na terra prometida, em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Então, pela fé, a mesma Sara, sendo estéril, recebeu a virtude para conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão já estava amortecido, irmãos, e Deus fez um milagre acontecer, né? Então, assim, muitas pessoas receberam as bênçãos por causa da fé, né? Então, assim, como é que a fé opera? Antes de Davi lançar a pedra no gigante Golias, ele disse, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Davi em nenhum momento pensou, não sei se eu vou lançar a pedra, vai que eu lanço a pedra e eu erro. Em nenhum momento. Ele declarou. Amém? Você tem que declarar essa palavra. Você tem que orar declarando essa palavra. Josué, ao cercar os muros de Jericó, antes dos muros caírem, Josué disse, gritem, pois o Senhor nos entregou a cidade. A Bíblia diz que eles gritaram, e quando eles gritaram, a expressão da fé, aqueles muros caem, né? Então, Deus entregou, o verbo estava no passado, eles gritaram antes que os muros caíssem. Então, assim, nós dizemos, nós declaramos, amém? Aí você fala, bispo, mas foi Davi, foi Josué, mas a Bíblia diz que cremos em Cristo e que temos a mesma fé que eles tinham.
Observe 2 Coríntios 4,13. Olha o que diz, preste atenção. E temos, apóstolo Paulo dizendo, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém? Entenderam? Vou repetir. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, irmão, a fé, ela é um espírito. A fé é um espírito, ele é contagioso. Quando você tem fé, quando você tem força, você chega num lugar, a pessoa às vezes está deprimida, está destruída, você começa a liberar as palavras, de declarar essa palavra de Deus, de repente essa pessoa se levanta. Assim como alguém deprimido também contagia, né? Tem pessoas que estão contagiadas pela depressão. Nós sabemos que nós estamos vivendo um quadro de pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas, irmãos, são milhares. Deu já 1 milhão de casos no Brasil, né, de mortes. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que existem pessoas que estão se recuperando? Você sabia que existem cristãos que o Covid não teve poder? Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de pessoas com Covid que estavam se recuperando, não é verdade? Então, assim, existem muitas pessoas que elas são extremamente negativas, né? E as pessoas, elas costumam liberar um relatório negativo, né? Vocês lembram que os filhos de Israel, eles enviaram 12 espias para espiarem a terra que Deus os havia dado, né? E depois de espiarem por 40 dias, eles voltaram e disseram, nós não podemos entrar, porque existem gigantes altos, muralhas largas, e nós somos pequenos, né? Então, assim, somente 2 deles, Josué e Caleb, que eles não envelheceram, né? Caleb e Josué disseram, nós somos capazes de possuir a terra, nós vamos invadi-la, né? Então, assim, eles estavam entendendo que tinham segurança no Senhor. Eles diziam assim, os nossos inimigos, os gigantes, serão pão para nós. Então, assim, os 10 irmãos quiseram apedrejar Josué e Caleb, né? E o mesmo acontece hoje. Quando nós temos fé, quando nós declaramos, tem muita gente que não gosta de quem tem fé, não é verdade? Você tem um sonho, você tem um projeto, você acredita na cura, e muitas vezes as pessoas ficam extremamente revoltadas com você. Como você pode acreditar numa situação como essa? Mas a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Então, assim, Deus, ele ficou tão triste com a incredulidade daquelas pessoas, que ele disse para Moisés, Moisés, esse povo todo que não creu, como eles falaram, é assim que eu vou fazer. Mas o meu servo Caleb, ele tem um espírito diferente. Amém? Eu quero que nessa noite, Deus nos dê, irmãos, olhe para nós e nos dê um espírito diferente, sabe? Não vou dizer que a gente não se abale com más notícias, não é verdade? Mas nós temos que ter um espírito diferente, o mesmo espírito que Abraão tinha, que Moisés tinha, que Josué tinha, né? Então, se você crê, você tem que declarar. Quando você acordar, quando você crê, né, que o seu dia, você tem que declarar, em nome de Jesus, eu declaro que o meu dia vai ser uma bênção. O Senhor fez esse dia e eu vou me alegrar nele. Eu sou bendito ao entrar, eu sou bendito ao sair. Eu declaro que mesmo que haja circunstâncias diversas, eu terei sabedoria para resolver em nome de Jesus. Então, assim, nós precisamos acreditar mais, né? Em Gênesis 1, Deus, quando viu as trevas, ele disse, haja luz, e houve luz. Então, assim, no hebraico, a primeira letra corresponde ao nome rei. Então, Deus, ele pôs o nome dele e a luz aparece, amém? E hoje nós temos o nome de Jesus.
e nós podemos declarar. Então a nossa fé, irmãos, não é uma fé cega, né? A fé no cristal, a fé na pirâmide, a fé na árvore, né? A fé no bicho, no animal, no rato, não. É uma fé que enxerga Jesus, enxerga o poder de Deus. Então nas trevas, Deus quer que você fale. Nas trevas, Deus quer que você chame por luz. O sol ele vai brilhar mesmo que você não veja. Então tá em trevas, tá em caos, declare. Nós não podemos seguir à vista, amém? Mas nós temos que seguir a autoridade daquele que nos conhece. E a fé é simples, mas é poderosa. Então nós temos que crer e falar, temos que crer e declarar. E Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados em troca divina, numa troca divina. Então o que acontece? Quando ele entrega a sua vida, a gente entrega para ele as mazelas, os pecados, e Jesus nos dá um lugar com ele nas regiões celestiais. Então todos os nossos pecados, irmãos, ele levou, né? Toda a sua justiça nós recebemos. E como nós recebemos? Recebemos pela fé. Então a maior bênção que nós podemos receber de Deus é a nossa salvação, é o perdão dos nossos pecados. Aí você diz, mas bispo, como que acontece isso, essa salvação, esse perdão? Em Romanos 10, 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Então vemos o espírito da fé, eu creio e eu confesso, amém? Então você tem que declarar, em nome de Jesus, onde eu for, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu terei o favor de Deus, né? Fé, ela vem da palavra emuná, que significa amém, que significa assim seja, que significa eu creio. Então com Deus não existe talvez. Jesus diz, eu sou o amém, né? O artigo definido, né? Eu sou o amém, eu sou o fiel, eu sou o verdadeiro, né? Eu sou aquele que é certo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Deus, irmãos, ele se sente extremamente incomodado com pessoas inconstantes. A Bíblia diz que o inconstante, o espírito dobre, não recebe nada de Deus, né? Deus, ele não pode mentir. Então se ele te deu uma palavra, você pode acreditar, né? A Bíblia diz que lá em Marcos 11, 12, 14, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando à figueira, diz, nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos dele ouviram isso. Então, figueiras em Israel, durante o outono e no inverno, perdem as suas folhas. E no tempo da primavera, em março, novas folhas nascem. E quando as folhas aparecem, significa que os figos vão aparecer 6 semanas depois. E por que ele amaldiçoou a figueira? Ele disse e aquilo aconteceu. Os árabes dizem que mesmo antes da figueira dar frutos, nasce um figo verde, um pré-figo. Ele é doce, ele é suculento e ele tem muitas sementes dentro dele. Então ele tem a cor arroxeada e esse figo, ele nasce no tacho. Então assim, Jesus, ele gostava de ficar em Betânia, né? E em Betfagé, que significa casa dos figos verdes. Então, são os primeiros frutos maduros antes da estação dos figos. E eles são comestíveis. Então, o que acontece? Jesus sabia que aquela árvore ilustrava a profissão de fé do homem, né? Ilustrava a religiosidade, ilustrava aquela pessoa que tem folhas, né? E se tem folhas tinha que ter fruto, mas a pessoa tem uma vida de aparência.
né? Uma vida religiosa. Então aquela árvore estava significando essa religiosidade, e ela não tinha esses figos verdes. Então era lógico que em 6 semanas ela não ia dar frutos. Então evidenciava que tinha folhas, mas que era estéril, era infrutífera. E logo após isso, Jesus foi para o templo e ele expulsou os mercadores do templo e ele disse: não faça da casa do meu pai um covil de ladrões. E eles tinham uma fachada como religiosa, eles não tinham vida, eles não tinham propósito, eles não tinham fé. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira, simbolizando essa vida religiosa, né? E a figueira ilustra Israel. Jesus, ele não amaldiçoou a nação, porque ela é eterna. Ele amaldiçoou, irmão, a justiça própria que procedeu daquele sistema, né? É aquela justiça própria. Quando eu falo disso, é aquela pessoa que tem a tentativa de fazer tudo certinho, mas ela não conta com o poder que há no sangue de Jesus para purificar os pecados. Então, a primeira menção da folha de figueira está em Gênesis 3:7, quando fala de Adão e Eva. Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, coser folhas de figueira é um tipo de justiça própria, sem o sangue de Jesus. Ou seja, eu pequei, eu vou me cobrir com os meus próprios esforços, eu vou me maquiar, eu vou ficar bem linda e tá tudo certo, né? Então, assim, em Gênesis 3:21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então Deus foi o primeiro a matar animais inocentes e cobrir com sangue, né? Irmão, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então, quando o sangue foi derramado, o inocente morreu. O sangue de Jesus que nos proporciona termos a vida de Jesus, né? E a cobertura que Deus dá, ela é perfeita, e ela nos dá uma plenitude diante dele. E quando o homem se cobre, Adão e Eva, eles se cobrem, não é uma cobertura perfeita, é um esforço próprio. É aquela pessoa que quer conquistar as coisas sem fé em Jesus Cristo, sem entender que precisa passar pelo Santíssimo Lugar e falar com Deus, sabe? E Deus é tão tremendo que quando a gente está no Santo dos Santos, Ele nos dá força para a gente passar a prova, né? Para a gente viver aquela situação difícil. Ele nos oportuniza assim uma fé às vezes sobrenatural. E Jesus falando com a figueira parece que não era algo muito normal, né? Porque assim nós falamos que não é normal falar com árvores. Eu nunca vi ninguém falando com árvores, né? Só que no mundo do anormal, irmãos, às vezes o que Jesus faz não é normal. Por exemplo, hoje em dia, você ir no cartório, colocar os papéis, se casar, para muitos nem é normal isso, porque está todo mundo se amigando. Hoje em dia, o jovem, a moça, namorar e não beijar na boca, esperar o dia do casamento para se experimentar santidade, para muitos não é normal, né? Mas para Jesus é. Então Jesus nos mostra que para o mundo muitas coisas que ele vai fazer não é normal, né? Você pode falar com demônios e eles vão sair. Você fala com a tempestade em nome de Jesus. Jesus falou com a tempestade cessou. Você pode falar uma enfermidade, ela vai embora, né? Então assim, isso precisaria ser normal para a vida cristã, mas às vezes não é. Você fala assim: irmão, expulsa esse demônio aí. Você fala: não, eu tenho medo. Então às vezes o que Jesus faz para nós parece que é anormal, mas não é. Então assim, a forma de liberar a fé, irmão, é crendo e é falando, né? Marcos 11:14 diz, olha o que Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. E Marcos 11:20, a figueira havia secado desde as raízes. Então nós podemos, em nome de Jesus, declarar que o mal seque até a raiz. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Marcos 11:21-22, Pedro se lembrou e disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou.
E Jesus respondendo lhes disse: tende fé em Deus. Amém? Tende fé em Deus. Então, no grego, olha o que essa frase significa. Tenham o mesmo tipo da fé que Deus tem. Tenham o tipo da fé que o próprio Deus exerce. É o haja de Deus. É o haja de Deus. Às vezes a gente vê as coisas chegando na nossa vida e a gente fica assim, acostumado com aquilo, e você recebe aquilo numa boa. Por exemplo, vem pensamentos deprimentes, né, os sentimentos de depressão, fica tranquilo. Sente uma dor da morte, você fala, tranquilo, vou tomar um Dorflex, né? E muitas vezes você precisa discernir, irmão. Tem o mesmo tipo da fé de Deus, sabe? Então, assim, nada ficou bom até que ele falou. Então Jesus falou para o leproso: seja limpo. E ele foi limpo. Jesus falou para a tormenta: acalme-se. E houve calma. Jesus disse aos demônios: saiam. E eles saíram. Então Jesus liberava a vida falando. Essa palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, né? Deus fez um homem, um espírito falante. Adão falava e os animais obedeciam. Jesus disse aos discípulos: tenham a fé de Deus. Aprendam a exercer esse tipo de fé. Então, Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Monte representa todos os problemas que você tiver em sua vida. É a forma como os rabinos se referiam aos problemas, né? Então era comparando os problemas a uma montanha. Jesus disse: não importa a montanha. Então, assim, muitos falam a Deus sobre a montanha, né? E Deus te dá autoridade para você falar a montanha. Repreende esse demônio que está amarrando seu filho. Repreende essa doença em nome de Jesus. Determina que a sua casa está guardada pelo sangue de Jesus. E mesmo que venha sobre o seu corpo, não vai ter poder, porque o teu corpo está cheio do Espírito Santo. Nós temos ovelhas, irmãos, que o Covid chegou na casa dela, chegou no corpo dela, mas não teve poder. Vocês acreditam nisso? Não teve poder. Então nós cremos em nome de Jesus que nós podemos declarar essa palavra de Deus, acreditar de todo o nosso coração. Então nós temos o espírito de fé. Então nós cremos e por isso nós falamos. O diabo, ele tem programado a raça humana com palavras de morte. Por exemplo, eu estou morrendo de vontade de comer. Eu morro de rir. Eu morro de vontade de passear. Então, acaba que o diabo, ele provocou a morte no vocabulário e não se fundamenta na palavra de Deus. Ele veio roubar, matar e destruir. E Deus quer que a gente aprenda a sua palavra. Tem que ler Bíblia, irmão. Palavra é espada que corta. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto, né? Então, assim, cuidado, porque se você ama a morte, você pode comer do fruto dela. Tem gente que qualquer coisinha, é porque Deus não me mata logo. Você tem que ter cuidado com isso. O diabo, ele é tão sutil que ele vem a você com veste de religiosidade, como aquela figueira, só tinha folhas, né? Aí ele te engessa para que você se ache tão indigno que você não queira entrar no Santo dos Santos, que você não acredite no poder do sangue de Jesus, na justiça de Deus, né? Que você, aí a pessoa não louva com autoridade, não ora com autoridade, não levanta as mãos com autoridade, porque ela se sente indigna. E eu quero te dizer nessa noite, você tem um sumo sacerdote, que ele pode se compadecer das suas fraquezas. E é pelo sangue dele que nós entramos no Santo dos Santos. Então, se você caiu, se levante em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
Então o Senhor te levanta das portas da morte, sabe? O Senhor, Ele pode mudar toda a sua tristeza. E nessa noite eu te convido a crer e declarar, sabe? Em nome de Jesus, sabe? Chega de louvores sem presença, sem essência, com a motivação de ser visto pelos homens. Ritos ou atos que se chamam atos proféticos, muitas vezes, como eu vi algum, que eu não vou citar a data aqui, mas vi um ato profético que as pessoas estavam ajoelhadas com a bandeira nas costas, com o celular nas mãos, se gravando. Então nós temos que cuidar com as nossas motivações, sabe? Nós temos que entender que nós vamos entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, seu Filho amado, sabe? Chega de palavras sem essência, de vida sem glória, igreja sem presença. Deus, Ele quer nos encher da sua glória, amém? E eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, enquanto eu estarei adorando ao Senhor, aliás, ouvindo uma canção com vocês, que vocês fechem os seus olhos aí, onde você está, e acredite que Jesus já derramou sangue por você. Peça perdão pelos seus pecados. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Entre no Santo dos Santos. Aleluia. Uma gota do seu sangue é suficiente. Obrigada, Jesus. Mesmo assim, verteu-lhe todo. Aleluia. Me amando até o fim. Quebra a sua barreira com o sumo sacerdote. Entra. O sangue de Jesus Entra. me restaura. Seja restaurado em nome de Jesus. O sangue de Jesus me fortalece. Seja fortalecido pelo poder de O Deus. sangue de Jesus Aleluia. me purifica. Nós recebemos, Senhor, a purificação do teu sangue. Nós recebemos, Senhor. Que o Senhor nos dê provisão para esse tempo de batalha, Jesus. Aleluia. Que toda a condenação de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Que haja cura. Quebra as cadeias nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós podemos entrar por causa do teu sacrifício, Pai. E nós recebemos essa cobertura nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nós recebemos, Pai. Nós recebemos em teu nome. Autoridade compartilhada por ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Sim, no bom Salvador, confio. Aleluia. Cristo da cruz. Glória a Deus. O sangue de Quero declarar nessa noite, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor amado. Aleluia. Que o sangue de Jesus é o limite entre nós e Satanás, seus demônios, as legiões. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos cura. O sangue de Jesus nos restaura. O sangue de Jesus quebra algemas e cadeias nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda paralisia espiritual, toda morte espiritual. Nós declaramos, Senhor, que nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Pai, eu quero declarar saúde sobre os meus irmãos. Eu quero declarar sobre a vida da apóstola nessa noite a saúde do Senhor, a unção do Senhor, a bênção do Senhor. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre os hospitais, sobre os enfermeiros, protegendo os teus filhos que estão clamando ali, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa nação, Pai.
Guarda a nossa vida. Oh, Jesus, nós declaramos, Pai, que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E nós somos guardados por este precioso sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a presença do Senhor te abrace. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Erga as suas mãos à sua casa e determina que o poder do sangue de Jesus está na sua vida, está na sua casa, está na sua família e que você está protegido de todo mal. Amém? Estende suas mãos sobre a cidade, sobre a nação e declara, porque quando nós dizemos haja luz, declaramos a palavra de Deus, então haverá luz. Não se entregue, não ceda, independente das pressões. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.